Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como é bom estar na presença de Deus, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração na noite de hoje, e eu quero que você pegue a sua Bíblia, por favor, e abram as vossas Bíblias no Evangelho de Cristo, escreveu João, capítulo de número 3, e o versículo que nós estaremos lendo é o versículo de número 16 do Evangelho de João, que diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quantos podem dizer amém? Meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, esse texto que nós acabamos de ler é muito conhecido por todos aqueles que são simpatizantes, amantes da Bíblia, e nós sabemos que o Evangelho de Cristo, a Bíblia, se resume neste versículo, falando a respeito do amor de Deus. Só que o contexto da minha mensagem na noite de hoje, nós teremos que nos deparar diante do primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, no seu capítulo 1, onde a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. A palavra vazia, traduzido no hebraico, significa caos, significa destruição. E porque no princípio de tudo a terra está em caos? Nós sabemos que Deus, lá nos céus, existiu um anjo chamado Lúcifer, cujo nome significa um anjo cheio de luz e um anjo cheio de fé. E em Isaías diz que Lúcifer, ele pensa em seu coração ser maior do que Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui. Nós nunca vimos e nós nunca iremos ver um Deus maior que o Deus desta igreja. Ele pensa em seu coração ser semelhante a Deus, e no momento que ele pensa, ele é expulso do céu, ele cai do céu, e a partir daí ele passou a ser conhecido como a antiga serpente, o pai da mentira, o diabo, e por aí vai. Só que a Bíblia diz que Deus tinha feito um jardim, e esse jardim era para a habitação de alguns animais. E a história diz que no jardim do Éden, Deus cria um homem. O homem passa a ser alma vivente. Deus cria Adão para o adorar. Deus cria Eva para ser a sua disjuntora. Só que o texto diz que no jardim do Éden o homem cai, o homem peca. E a Bíblia diz que Deus dá a ordens dizendo que o homem iria comer do suor do seu rosto. A mulher iria sentir dores de parto. Mas para a serpente, Deus diz que em breve iria nascer aquele que esmagaria a sua cabeça. Jesus, o Deus, faz essa promessa no jardim do Éden para a serpente. E nós iremos ver no Antigo Testamento Deus levantando vários homens e mulheres de Deus. E todos eles pecam contra o Senhor, ao ponto da Bíblia dizer que o pecado da humanidade chegava diante das narinas de Deus como podridão. A Bíblia diz que João viu o cálice da ira de Deus.
Deus teve disposição para destruir com a humanidade, ao ponto de se arrepender de ter feito o homem. Só que a Bíblia diz que o sacrifício de Deus se manifesta no meio da humanidade. Deus resolve se entregar o seu sacrifício, que é o seu único filho, Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que João Batista, nas margens do Rio Jordão, ele batizava as pessoas chamando de serpente e víboras. Mas quando Jesus apareceu, ele ficou engasgado e falou: esse aí não é serpente, este daí não é víbora, este aí é o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado de todo mundo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Quando essa expressão aparece no texto, é porque o escritor procura alguma palavra para comparar o amor de Deus para com a humanidade. E ele não encontra uma palavra tamanha para comparar o amor de Deus, e ele diz, expressando de tal maneira, não teve comparação, não tem como comparar. O amor de Deus foi muito grande, o amor de Deus foi incomparável. Talvez você foi rejeitado pelo homem, algumas pessoas já olhou nos teus olhos e falou assim: eu não te amo, não gosto de você. Só que você chegou no lugar certo e no momento certo, porque Deus se declara para você aqui hoje dizendo: eu te amo, eu te quero. E como prova disso, eu dei um sacrifício por amor a você. No Antigo Testamento havia esses rituais de sacrifício. E eu vou citar 3 tipos de sacrifício aqui. O primeiro era o holocausto, quando queimava o animal no holocausto como sacrifícios a Deus. O segundo sacrifício, também no Antigo Testamento, era a oferta de manjares, que era usado produtos ou cereais. O terceiro sacrifício era conhecido como sacrifício pacífico, que era uma oferta pela paz e comunhão. Mas o sacrifício de Deus, o que ele usou, foi a cruz do Calvário. Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz do Calvário por amor a nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Meu amigo, minha irmã, Jesus está vivo, ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Que Deus possa falar mais forte aos vossos corações. Que Deus abençoe.